Fala a verdade, nunca mais eu tenho dado uma passadinha aqui no estúdio. Eu acho que deve ser a correria, né, do dia a dia. Dia a dia a gente tem tantas coisas assim para resolver. Eu principalmente, no momento, eu tô correndo um bocado, né, com a construção. E você tem que estar para lá e para cá resolvendo as coisas. Quando chega a noite você está cansado, aí o sono bate logo. E já faz um bom tempo aí que eu não venho aqui no estúdio, onde Deianzinho faz seus trabalhos, né? Os trabalhos ligados à música. E bacana, bacana o ambiente. Eu lembro que o programa de Doc era feito aqui, né? Eu acho que tem pessoas ainda que ficam perguntando como era que Doca fazia aquele programa lá. Mas a gente fazia aqui, do outro lado aqui do aquário, não é isso? Mas agora a gente está divulgando aí de uma forma bem diferente. E está bem bacana também o trabalho, né? Mas a gente fazia aqui, era bem bacana. A gente recebeu tantas pessoas aqui, pessoas bacanas, né? Que queria divulgar seu trabalho. E houve a oportunidade, né? Houve a oportunidade porque eu abri a oportunidade e dei a oportunidade a muitos cantores que estavam começando. Uns seguiram, não sei como é que anda a situação, outros eu acho que desistiram, foram para outro setor, mas foi feito o trabalho. Eu lembro que eu comecei na Semana Santa. Se você entrar no meu canal no YouTube, você vai ver lá. Era numa sexta-feira santa e eu comecei a fazer a primeira transmissão do programa. Naquele dia eu suava, nervoso e tal. Aí depois veio aquela coisa. Você foi se acostumando com as pessoas interagindo e você fazendo o trabalho. E bem bacana mesmo, bem bacana, né? Você interagindo com as pessoas, aquela coisa de mensagem. A gente chegou até a fazer sorteio com as pessoas e a gente tinha contato com pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo, de todo o Brasil, até dos outros países, né? E foi bom, eu achei bacana. Foram 5 anos programa de Doca, né? Aí depois eu resolvi fazer de outra forma, que também está dando muito certo, estou muito satisfeito e só tenho que agradecer esses meninos que passaram esse tempo todo comigo. Passaram muita gente por aqui, né? Aí agora eu já estou com outra galerazinha aí, né? E ainda permanece alguns do começo do início, né, do programa. Mas a ideia agora é outra e tá muito bom, estou muito satisfeito. Só tenho que agradecer, como eu falei. Mas como eu estava falando, a gente começou na Semana Santa, com um microfonezinho e tal. E a gente falava a respeito da Semana Santa, da Quaresma, aquelas coisas. Depois a gente foi criando aquele estilo, soltando os vídeos, mostrando as coisas, chamando as pessoas para participarem. Por aqui passaram muita gente boa mesmo, né? E eu estou satisfeito porque eu fiz minha parte. No que eu pude oferecer, eu tive o bom gosto de
receber as pessoas e abrir espaço para elas, mostrar do seu jeitinho humilde, como eu falava sempre no programa, do seu jeito simples, humilde, a gente abre o espaço para as pessoas, e isso aí é muito gratificante. Eu fico muito feliz porque eu fiz minha parte, né? E cada um fez a parte sua. Aí eu não sei como é que tá agora, né? Cada um correu para um canto, outro foi para um, outro foi para o lado. E assim foi, né? E eu fico pensando assim, como seria bom, né? Se você chegasse em outros lugares e encontrasse um ambiente que abrisse as portas para você. Você que é um cantor pequeno ainda, e as pessoas acreditassem não no seu dinheiro, mas acreditassem no seu talento. Porque muitas vezes você não tem o recurso, mas você tem mais do que o recurso, você tem o talento. Mas seu talento fica jogado, porque muitas vezes tem pessoas que só pensam no lado financeiro. Então, tem tantos artistas aqui no Brasil com talentos, um talento mesmo, mas aquela questão, né, do dinheiro, do braço forte por trás, não deixa com que você suba na vida, na sua carreira. Agora, no dia que algumas pessoas acreditarem no seu talento, no seu potencial, aí sim, aí vai ser diferente. Eu penso dessa forma. E a minha ideia aqui, simplesmente falando, foi fazer isso. Não era uma emissora de porte, como temos por aí, mas era uma coisa pequena, mas que mostrava os pequenos artistas, porque a gente começa de baixo. Quando você começa de cima, é porque você já nasceu em berço de ouro, né? O pessoal não usa essa frase aí. E quando você começa de baixo, aí quando você estiver em cima, você tem que ser humilde e abrir as portas para as outras pessoas. Agora, eu acho que existe pessoas, artistas, que têm medo daquela outra pessoa querer passar por cima do que ele construiu. Mas se for pensar assim, você nunca vai dar oportunidade a ninguém. Então, por mais que você tenha vontade de ajudar, muitas vezes você sente medo, achando, não, se eu abrir espaço para essa pessoa aqui, ela é muito talentosa, ela vai destruir minha carreira. Não pense nisso não, porque nessa vida aqui a gente não leva nada. Então, o que você já construiu até hoje em sua vida, você que é famoso, agradeça a Deus, porque o amanhã é escuro, a gente não sabe. Hoje a gente está vivo, amanhã pode estar morto. Então, faça a sua parte. Se você vê aquele cara ali, um violãozinho, uma guitarrinha, um teclado, cheio de talento, abra as portas para ele, porque você vai estar fazendo bem. Porque se pensar só em você, não, eu quero tudo para mim, aí não vai dar certo aí, porque essa pessoa você não vai poder, como é que eu posso falar, ajudar, porque você está pensando só em você, e Deus não gosta desse tipo de coisa. Então, quando você vê uma pessoa mais pequena que você, quando eu falo pequeno, é uma pessoa mais humilde, estenda a mão, pode ser em qualquer profissão, estenda a mão e tente levantar aquela pessoa também,
Porque tem muita gente com talento por aí afora. Só está faltando uma oportunidade. Não, mas eu só vou dar oportunidade a fulano de tal porque ele é famoso. E se eu botar determinada pessoa aqui não vai dar certo porque o cara não tem nome, isso e aquilo. Mas você só vai ter nome se você tiver oportunidade. Ou se não acontecer aí alguma coisa que você caia na graça do povo. Aí é como tirar na loteria, não é isso? Mas o artista mesmo, ele só vai para frente se ele tiver, primeiro, ele tem que ter talento, né? Talento. Se tem algumas coisas que ele não sabe, ele pode também estudar, aprender, mas se ele tiver talento e tiver oportunidade, aí sim ele vai para frente. Agora, existem muitas pessoas que têm medo de pessoas que têm talento. É isso que eu quero dizer. Então, gente, é isso. Eu entrei aqui do nada aqui e bateu tal para falar essas coisinhas aí. E tô aí conversando com vocês aqui no estúdio do Deanzinho. Como eu falei, é onde ele produz muita coisa. É o trabalho dele e outras coisas mais. E é muito importante, muito bacana, né? Você ter o seu cantinho de trabalhar. Conquistou isso aqui com garra, na luta, com suor. Só ele sabe. Eu sei também um pouco, mas ele sabe mais do que eu, porque ele vive de dentro. Ele trabalhou para fazer o seu cantinho e está trabalhando para segurar o seu nome como artista, né? Então, é isso que eu quero dizer. E o que eu peço a ele é o seguinte: um dia que ele estiver no topo, coloca a mão lá embaixo e puxa quem está lá embaixo, né? Às vezes a gente fala assim, não, mas tem pessoas que não merecem. Essas pessoas que não merecem, também tem que colocar uma coisa na cabeça, faça por onde merecer também, né? Porque no meio da música também existe muitas coisas assim, né? Aquela coisa um falando do outro e tal. Existe isso aí, porque eu convivo no meio da música aí, acompanhando eles e já vi. Mas faça isso, independente disso aí, estenda a mão, olhe para o cara que tem talento, como eu venho falando aqui, e dê uma força, coloque a pessoa do seu lado e dê um apoio para ele seguir em frente. Seja como um consagrado. Pegue sua sanfoninha, dê. Não é pegar o que você tem e dar tudo. Não, quando eu falo pegue sua sanfona e dê, de uma certa forma, ajudar, né? De uma certa forma, ajudar. Pelo menos eu não estou querendo aqui dizer que eu sou um santinho, não, mas eu fiz isso aqui. Eu fiz isso aqui no meu programa, eu abri a porta para muita gente. E quando as pessoas chegavam, eu ficava contente, porque eu sentia que eu estava contribuindo de uma certa forma para aquela pessoa ali, né? Agora, se depois deu certo ou não deu, aí não sei, aí é outra coisa, mas faça a sua parte. O interessante é você fazer a sua parte, entendeu? Valeu, gente, era só isso. E quem sabe, né? Brevemente eu voltarei aqui no estúdio conversar mais um pouquinho com vocês. Valeu. Tchau. Beijo do gordo, beijo do mago, beijo de quem perdeu o quilo, beijo de quem engordou mais um pouquinho. Qualquer coisa assim. Tchau. Desliga aqui, Doc.